Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje é mais um personagem importante, gente que faz bem para o futebol, um técnico com conquistas importantes, com trabalhos importantes aqui e fora do país. Seu irmão também faz um belo trabalho, é uma dupla muito boa, né? Mas de vez em quando o futebol brasileiro joga fora talentos, né? A gente tem comentado isso muito ultimamente. Parece que é uma maldição brasileira. Aliás, quem explora brasileiro é brasileiro. Eu fui no mercado, não tem nada a ver com isso, viu, Será? Mas fui no mercado, as coisas estão diminuindo e o preço aumentando. Que coisa! Até o docinho está desse tamanho. Mas isso é um assunto à parte. Ó, estamos aí com um grande convidado aqui no Futebol em Rede Entrevista. Nós temos, eu ainda na minha geração, chamo de videoteca. O Seródio, que é mais jovem, chama de playlist. Tem mais de 110 personagens à sua disposição no YouTube, no Futebol em Rede Entrevista. Gente que jogou futebol, técnico de futebol, gente da imprensa, gente que conquistou para o Brasil tanta coisa em outros esportes também. Olha, o convidado hoje nosso é muito bom. Hoje a gente não perde o jogo. O esquema está montado, o técnico está aí, Serote. É verdade, vocês estão vendo na tela esse senhor bonito. Aliás, não fala de falar senhor, é o mais novo da turma. Essa criança que vocês estão vendo na tela, é o Marcelo Augusto Oliveira Chamusca, 56 anos de idade, treinador de futebol. Entre outras coisas, ele foi apelidado de Rei do Acesso, porque ele conseguiu levar um time da Série D para C, outro da C para B, outro da B para A. Então, virou o Rei do Acesso. Quartarolo, ele ainda não dirigiu o Santos. Mas eu Quem vou dar sabe a um dia. honra de você fazer a primeira pergunta para ele. Vai. Aliás, vou aproveitar. Ô, Rueda, deixa o Orlando trabalhar lá, fica trazendo argentino aí. Amante argentino custa caro, viu? Pelo amor de Deus. Ô, meu amigo Marcelo Chamusca, você já percebeu que é um programa bem humorado, mas a gente trata de assuntos sérios aqui. A sua carreira é muito séria, muito bonita. Eu só queria, já desde o início, agradecer por nos atender aqui. A gente falava até fora do ar agora há pouquinho sobre o seu irmão, que é um cara que eu gosto muito também do trabalho dele. E obrigado por nos atender, né? Você é uma figura importante, uma figura boa para o futebol brasileiro e que devia ser melhor aproveitado, viu, Marcelo? Boa tarde a todos. Para mim é um prazer e uma honra participar do programa pela primeira vez. Eu estou à disposição de vocês para a gente poder falar, conversar sobre futebol, bater um papo, contar um pouco da nossa trajetória. Vai ser extremamente prazeroso. Estamos à disposição. Mas Legal. vocês já deram uma pincelada aí, diríamos assim. O futebol brasileiro é muito imediatista, tudo muito atrelado ao resultado, e em muitos momentos os processos não são respeitados, e acho que todo mundo perde com isso, né? Os treinadores, os atletas e principalmente os clubes. Querido, você já trabalhou em grandes clubes, você trabalhou no Guarani, no Botafogo, no Vitória, entre vários clubes, foi campeão no Ceará, campeão em Belém do Pará. Você tem uma bela história. Mas eu vou te perguntar uma coisa que pode parecer absurdo, mas para muitos treinadores incomoda. Essa história de rei do acesso é o tipo de apelido que para treinador não é legal. Você acha que você fica marcado com isso? Afinal de contas, apesar de ser uma vitória, muita gente começa a achar que você só serve para fazer isso, para levar um time de um lugar para o outro. Isso incomoda, Marcelo? Bom, na verdade, as pessoas me intitulam dessa forma porque eu sou o único treinador brasileiro que conseguia esse feito. Eu não tenho nem um grande número de acessos. Tem treinadores, inclusive, no Brasil, que têm muito mais acessos do que eu. Mas por eu ter conseguido o feito de subir nas três divisões diferentes, acabaram me intitulando. Eu não dou muito ênfase, vou lhe ser sincero, não é uma coisa que eu dei a ênfase nos lugares que eu vou ou trabalhar ou me apresentar, ou quando o clube me contrata, eu não costumo utilizar e dar ênfase a essa história de rei do acesso, porque meu objetivo sempre foi chegar à Série A do Campeonato Brasileiro e me manter como treinador na Série A. E na Série A você não tem acesso, né? Você precisa estar lá, que é o topo, como diríamos assim. O acesso é a Então, como Libertadores, Marcelo. exatamente. Então, como eu tenho e sempre almejei trabalhar no mais alto nível, então eu nunca utilizei
esse rótulo, que, na verdade, o futebol brasileiro ele tem essa característica, né, de rotular muito, principalmente os treinadores. Tem uns bombeiros que são contratados para salvar, tem aqueles que têm perfil de buscar acessos em clube, em divisões menores, tem aqueles treinadores que são rotulados como mais defensivos, que jogam mais de forma reativa, tem outros que são rotulados como treinadores que sabem montar o time para atacar. Então, tem todas essas questões dos rótulos, e por eu ter sido o único a ter conquistado esses acessos em todas as divisões, acabaram me intitulando aí, me rotulando um pouquinho. Não me incomodo, mas também não dou muita ênfase, não. Eu sempre analiso o clube que vai me contratar, vejo o projeto, e aí a gente define se vai abraçar ou não o projeto em relação principalmente à estrutura, investimento, elenco, tudo isso, que para mim é muito mais importante. Ô, Marcelo, isso aí é culpa dos caras que nem o Serodi, que nem o Quartarolo, esse pessoal da imprensa, viu? Que fica É, inventando para ganhar manchete, fica é. inventando rótulo. A culpa é nossa. Essa que é a grande O verdade, a último grande imprensa. rótulo que eu inventei foi estrangeiro. Pegou. Agora tem estrangeirismo, tem aquela coisa toda. É até para vender Isso. mais, né? Agora, eu acho que é claro que você não é um bom treinador porque você só consegue acesso. É porque você faz um bom trabalho. Eu gostaria de ter você. Eu, por exemplo, sou lá de Piracicaba. O 15 de Piracicaba subiu, agora vai disputar a Série D. Foi na Copa Paulista, ganhou. É muito legal você saber que tem um técnico que sabe trabalhar em todas as divisões. Porque a sofrência aqui não está só no novo sertanejo aí, não. O técnico brasileiro vive isso há muito tempo. Então, se você está na Série B, você tem que ir para a Série A. Se você está na Série C, você tem que buscar a Série B. Se você está no Campeonato Brasileiro, dependendo do time, né, Marcelo? Você já viveu isso das duas formas. Você luta ou para não cair, para se manter, né? Ou então para buscar hoje uma Sul-Americana, que são troféus importantes dentro do seu contexto e da sua realidade. E nós, às vezes, gostamos muito de manchete, né? Mas, às vezes, a gente tem que pensar o seguinte também. Às vezes, isso acaba ferindo ou até subavaliando um bom treinador, porque fica marcado por uma situação que não é a real, não é só isso. Você, com certeza, é muito mais do que o rei do acesso. Você fez grandes trabalhos em outros times, né? Também tenho na minha carreira, por exemplo, a minha construção de carreira ela é muito interessante, porque, vamos dizer assim, não vamos dizer que eu fiz um planejamento de carreira, mas eu fui, durante 8 anos, treinador de base, então eu participei bastante de processo formativo. A partir de quando eu comecei a trabalhar, que foi em 1994, eu tenho 28 anos de carreira. 8 anos foram dedicados à formação de atletas. Depois trabalhei 10 anos como auxiliar técnico. Inclusive, desses 10 anos, 8 foram com meu irmão Péricles Chamusca. Desses 8, 6 anos foi no exterior. E depois, quando eu retornei, inclusive meus últimos 2 clubes como auxiliar, foram 2 clubes do Catar, em Doha. Quando eu retornei em 2012, eu resolvi fazer a minha carreira solo. E aí já estou há 10 anos com carreira solo a partir de 2012. Aí comecei no Vitória da Conquista, depois fui para o Salgueiro, depois Fortaleza, e comecei a rodar Sampaio Corrêa, Atlético Goianiense, Paysandu, Ceará. Aí a gente foi rodando, Vitória, CRB, Cuiabá, a gente foi até Náutico, que foi o último clube, e Guarani de novo. Guarani 2 vezes, em 2016 e agora minha última passagem. Então, o que acontece de fato? Eu fiz uma construção de carreira que ela foi se consolidando, eu passei em áreas que são importantes da minha construção como treinador e me preparei, na verdade, para ser um bom treinador, independente da divisão que eu vou disputar, independente do nível de investimento do time que vai me contratar, eu vou estudar o mercado, estudar o perfil dessa equipe. Você parou, por exemplo, você deu um exemplo, o 15 de Piracicaba. Se em algum momento eu for trabalhar no 15 de Piracicaba, eu preciso saber a história do 15 de Piracicaba, eu preciso saber o nível de investimento, eu preciso saber da relação entre torcida e clube, desse clube que eu vou trabalhar, nível de investimento para a gente trabalhar na construção do elenco, em cima do perfil que o clube tem, qual é o modelo de jogo que a gente vai determinar, porque o modelo de jogo ele está muito atrelado à identidade do clube. Então, eu procuro
me atualizar, eu procuro estar sempre buscando conhecimento, utilizar todas essas experiências que eu vivi para estar sempre muito preparado para aquele time que vai me contratar. Aí é como você falou, de acordo com o time, a gente vai buscar o objetivo do time que a gente vai estar trabalhando naquele momento. Marcelo, eu tenho uma curiosidade pessoal. A gente vai falar sobre o seu trabalho no Catar, vai falar sobre o seu trabalho em um monte de lugar, mas é uma questão familiar. Por coincidência, eu fui assessor do Corinthians na época do Tite, e o Tite tinha na comissão técnica o filho, que aliás está até na comissão técnica da seleção brasileira. E a gente brincava, porque o Matheus chegava e falava assim: o pai só fala de futebol comigo quando eu estou aqui. Em casa ele não fala nada, ele se tranca, fica assistindo o jogo, não fala nada. Era uma relação estranha, mas interessante. Agora você tem um irmão que é técnico. Como era a convivência entre vocês dois? Vocês ficavam desde pequenininho jogando botão um contra o outro e falavam: a minha estratégia é melhor. Alguma coisa do gênero, Marcelo? Na verdade, eu e meu irmão, nós temos uma diferença de apenas um ano, né? Eu tenho 56 anos, ele tem 57. Então, a gente foi criado muito unidos sempre, juntos e gostando das mesmas coisas. Meu irmão sempre gostou muito de futebol também. Joguei divisão de base, ele também jogou e jogava muito bem, por sinal. Depois ele acabou desistindo de ser atleta de futebol, foi estudar educação física e eu segui até 27 anos. Eu fui parar com 27 anos. Mas nós jogamos botão junto, jogamos na escola futsal juntos, jogamos juntos na divisão de base do Bahia e praticamente, quando eu resolvi parar com 27 anos para me tornar treinador, eu fui induzido por Péricles, ou seja, toda essa nossa caminhada, a gente foi sempre juntos, mas quando a gente trabalhava juntos, tinha uma característica que era um pouquinho parecida com essa situação do Matheus e o Tite aí. A gente, quando estava dentro do clube, a gente concentrava e focava em tudo que a gente precisava para ganhar os jogos e conseguir os objetivos. Quando a gente estava nas programações de família, diríamos assim, com os filhos, com o meu pai, que gosta muito de futebol. Meu pai, inclusive, tem 91 anos, vai fazer 92 anos, assiste todos os jogos. Se ele puder assistir os meus jogos e os jogos de meu irmão, ele assiste também. Então, ele sempre nos incentivou muito. Todas as vezes que a gente estava em família, a gente procurava conversar sobre outros assuntos, mudar um pouquinho o tema, mas uma casa onde o pai gosta de futebol, os dois filhos são treinadores, é muito difícil você não falar sobre futebol, principalmente nos eventos de família, né? Agora, o Marcelo, Péricles Chamusca, Marcelo Chamusca, vocês têm aí o Raimundo Oliveira também no nome. O Chamusca eu achava até que era apelido. É nome mesmo? Sobrenome é de origem portuguesa. É de origem portuguesa. Ah, tá vendo só? Vocês são dois técnicos portugueses que o Brasil não está aceitando agora, porque está trazendo o nego de lá. Você viu só, Seródio? Nem os portugueses nascidos aqui a gente está aceitando. Estou brincando, viu, Chamusca? Eu acho que eu vou tirar o. Você falou agora, aí você me deu uma ideia. Eu acho que eu vou fazer o outro passaporte aí, o português também. Claro. Faz que está na moda, viu, Chamusca? Está na moda. Não, e com todo respeito ao Jorge Jesus, ao Abel Ferreira, que são excelentes, né? Mas você sabe que eu falo, e eu não sou contra o estrangeiro. Você mesmo trabalhou muito tempo no estrangeiro, com muita qualidade, né? Mas eu falo aqui umas coisas e tem gente que acha que, né, que me critica até e tudo bem. Mas eu acho que o preconceito maior do brasileiro é contra o brasileiro, viu, Chamusca? Eu tenho duas situações assim, dois pontos importantes a colocar. Eu acho muito interessante a vinda de treinadores estrangeiros para o Brasil. Por quê? Porque em todas as ligas na Europa já tem treinadores estrangeiros trabalhando e vencendo, que trabalham fora de seus países. Por exemplo, o campeão de La Liga na Espanha é o Real Madrid, que é treinado por Ancelotti. O campeão da Premier League, que é o Manchester City, é treinado por Guardiola, que é um espanhol. Então, eu não vejo problema nenhum em vir o estrangeiro. Agora, tem uma frase que eu utilizo que eu acho que é o resumo de tudo isso. Passaporte não garante competência. É preciso você ser competente e vir aqui e realizar um trabalho e ter êxito. Muitos vieram e, pela uma série de dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, não conseguiram ter êxito. E tem bons treinadores aqui no Brasil também. No Brasil é tudo muito cíclico, né? Eu acho que o ciclo
já está começando a diminuir, não diria acabar, mas vai diminuir bastante. Agora Dorival Júnior acabou de conquistar a Copa do Brasil, Mano conseguiu uma reação muito boa no Internacional, Filipão está indo para a final da Libertadores, uma final de dois treinadores brasileiros, Dorival e Filipão. Então a gente está começando a retomar um pouquinho mais o mercado, e eu acho que esse ciclo daqui a pouco, eu espero que continue, até vindo treinadores, que é bom para a gente fazer intercâmbio, ver como é que é o trabalho dos caras e adquirir conhecimento e evoluir também. Eu não sou contra. Agora, eu não acho que deveria só contratar o passaporte. O passaporte não garante a competência, não. E tem uma coisa que você não falou, Chamusca, que eu sou obrigado a falar. No avião, não vem só o passaporte, vem mala também, viu? E aí você é obrigado a ficar com a mala, não com o passaporte. Mas tudo bem, faz parte do show. Chamusca, Não, e já que as estamos... malas vêm ganhando em dólar e em euro. E para Rapaz, despachar de volta rapaz, é uma Haja loucura. bagageiro. Já que tem estamos uns clubes falando... aí que estão sofrendo aí com esse negócio de multa rescisória. Tem muita É, mala para despachar de volta aí, né? vou fazer o É quê? isso aí. Já que estamos falando do futebol internacional, você falou que trabalhou com teu irmão fora do país, teu irmão está trabalhando na Arábia Saudita, você trabalhou em Doha, no Catar. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, principalmente, de Catar, afinal de contas, estamos na véspera da Copa do Mundo, e até já que você tem uma intimidade tão grande com o treinador Pericles Chamusca, fala um pouco do que você está recebendo de informação daquele mundo árabe, por favor. Bom, eu trabalhei dos 6 anos que a gente trabalhou fora do Brasil, 4 anos foram no Japão, um país maravilhoso. Maravilhoso. Realizamos um excelente trabalho lá. Pegamos uma equipe que era sempre segunda página de tabela e tinha um dos menores investimentos da liga. E durante 4 anos a gente conseguiu sempre estar na primeira página, inclusive até brigando por competições, Champions League da Ásia, competições importantes. Ganhamos um título importante em 2008, que foi a Copa Nabisco, e lançamos muitos jogadores jovens que foram depois selecionados até pelo próprio Zico, na época que estava lá, para a Copa do Mundo na seleção japonesa. Então a gente fez um trabalho de excelência no Japão. No Catar, trabalhei nas temporadas de 2010 e 2011, 11 e 12. Primeiro ano no Al Arabi e segundo no Al Jazz, que hoje, inclusive, fez uma junção com o La Ruya e se tornou o Al Dulau, se eu não me engano, que é um dos times que tem o maior investimento hoje no Catar. Uma grande dificuldade que nós tivemos, principalmente no primeiro ano, foi a adaptação à cultura do país, principalmente as questões religiosas, né? Um país muçulmano, que você precisa, inclusive, a religião interfere muito nas questões do dia a dia do futebol, como, por exemplo, os horários de rezar, os horários dos jogos. Naquela época, muito atleta amador, que não era profissional, que trabalhava durante o dia e treinava durante a noite. As altas temperaturas fazem com que o treino seja sempre no período da noite, e pelos atletas também trabalharem, terem outros empregos, né? Além do futebol, né? Você acaba treinando só à noite. Então, alguma dificuldade em relação à questão da profissionalização. Os estádios são excelentes e agora ficaram muito melhores por causa da reforma. Os centros de treinamento sempre foram muito bons. Tecnologia, os caras investem muito. Essa parte assim de comunicação e marketing, eles também são espetaculares. Agora, eu acho que a maior dificuldade é essa questão da religião, né? Por ser um país muçulmano, uma série de dificuldades. Inclusive, agora lá na Arábia Saudita, eles pararam o campeonato com uma certa antecedência, que eles querem se preparar para a Copa do Mundo. E dos países que investem mais no futebol, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita, o que se tem mais dificuldade de se viver, porque é mais forte essa questão da religião, é a Arábia Saudita. E só que é o campeonato que eu acho mais competitivo e com maior presença de público, porque no Emirados e no Catar é uma presença muito baixa de público nos estádios, mas na Arábia Saudita não. O pessoal lá é apaixonado pelo futebol e acaba exercendo por essa questão de ter torcedor no estádio, um nível de competitividade maior entre os clubes e acaba sendo
um país mais atrativo nesse aspecto em relação à questão dos investimentos. O Marcelo Chamusca, eu não trabalho na Globo, mas se trabalhasse, contrataria um cara como você, como Leonardo Vitorino, que outro dia falou com a gente aqui, vários treinadores que trabalharam no Catar e que conhecem profundamente não só o futebol de lá, é um país muito pequeno, eu nunca estive no Catar, né? Mas já viajei para a Arábia 2 vezes, isso que você falou da religião, às vezes o avião está lá, todo mundo começa, se ajoelha no meio Não da, fala a verdade. Para Guayaquil da você foi 5 vezes. Você adora Guayaquil. Guayaquil é melhor evitar, não gosto de Guayaquil, não. Prefiro Paris, mas eu prefiro Salvador na Bahia, que é fantástico. Ô, rapaz, aí Então, você vai estar bem demais. eu Opa, vou sei. para lá. Pode se preparar. Preparem as A- baianas que está chegando o comedor de acarajé. Vai. Venha que a gente vai fazer uma muqueca de camarão para os dois aqui, receber como. Vocês vão ter um grande anfitrião aqui em Salvador. Então se Obrigado, Marcelo, prepara. Já obrigado. estou chegando Não, dia 6 de janeiro. ô Marcelo, me permita dizer o seguinte: você é um grande anfitrião, mas o baiano né? Porque a felicidade mora na Bahia. Aqui no Brasil, a felicidade mora na Bahia. É um negócio fantástico. E eu ia dizer o seguinte: o Catar, guardadas as devidas proporções, é do tamanho da Bahia, é um país pequeno, né? Então tem também esse lado que talvez ajunte para a logística da Copa vai ser fácil e vai receber muita gente. Então, o que eu estava falando é o seguinte: eu vejo o Jojo todinho comentando a Copa, vejo não sei quem comentando a Copa. Poxa, tem que pegar um cara como você, viu, dona Globo? Porque a Globo é nosso concorrente, viu? A gente faz o programa às 20 horas, porque eles têm medo de perder para a gente no Jornal Nacional. Então a gente fez um acordo, sabe? É aquela frase do Borges, né, do grande jornalista, grande escritor argentino, atribuída a ele. Infeliz o homem que não ri de si mesmo. Então vamos gozar a gente mesmo. Então, aí a gente compete com a Globo está preocupada com a gente. Então, dona Globo, já que é isso que vocês têm que levar para lá, um cara que conheça tudo do país, inclusive a cultura. Porque, pelo que eu ouço, vocês que estiveram lá, vai haver algumas trombadas, né, Chamusca? Vai, e você falou uma coisa muito interessante. Uma das grandes vantagens de Doha, no Catar, é que a viagem mais longa de ônibus dá 40 minutos. Todas as cidades, pelo país ser pequeno, são muito próximas. Você se desloca 20, 30 minutos. Você vai jogar, por exemplo, em Al Rayyan, você gasta 20 minutos para chegar. Você vai jogar em Al Garrafa, você gasta 20, 15 minutos para chegar. O lugar mais longe que tem, o estádio mais longe que tem, é Alcor, que você gasta 40 minutos ali de ônibus, porque as estradas são espetaculares. Mas as maiores dificuldades que eu vejo são as questões culturais. O período que vai ser realizada a Copa é um período até que, em termos climáticos, vai estar muito mais tranquilo, porque é o inverno de lá, né? Porque se fosse no período de junho, julho, é o pior período que tem. Inclusive, quando a gente vai trabalhar nos clubes aí do mundo árabe, primeiro mês é tão quente que a gente passa na Europa, fazendo o camping, a pré-temporada para o campeonato na Europa, porque até a noite é complicado. Aí depois vem o Ramadã, aí no mês do Ramadã, as dificuldades é que os atletas ficam em jejum e depois comem e vão para o treino, então o rendimento cai muito, sempre eles desidratam bastante, são as questões culturais interferindo na alimentação, em aspectos que são importantes na preparação de um atleta. Não tem como mudar, né, Seródio? Porque faz parte da cultura, né? Você tem que se É. adaptar. Eu tenho uma curiosidade, Marcelo, não tem nada a ver com a religião, não estou criticando a religião nem nada, é querendo saber como que funciona esse tipo de cultura. Você, quando citou aí, você falou que tem horário de rezar. Bom, amigo, não é por causa da Copa do Mundo que os caras vão mudar o horário de rezar. Qual é o horário de rezar? Porque vai interferir na presença de público nos jogos da Copa do Mundo? Ou essa reza é rápida? Como que funciona isso? Por favor, Marcelo. Bom, são 5 rezas por dia. A primeira já começa ali por volta de 5 horas da manhã, mas os horários, eles alternam, porque existe um calendário, entendeu? Então, está totalmente atrelado ao Ramadã. Ah, Não então existe, tem não horário de verão para reza, é isso? Existem o horário das rezas eles alternam, não existe é o calendário que vai alternando, não existe horário certo não, entendeu? Tem mais ou menos uma média ali. Aí o que você tem que fazer, na verdade? A gente já passou por esse tipo de situação dos caras marcarem o jogo
E no intervalo, os árabes vão rezar e a gente fica só com os estrangeiros no vestiário. Na hora de você falar com o jogador, o que aconteceu no primeiro tempo, a voltar para o segundo tempo. Já aconteceu isso com a gente, em um determinado campeonato lá. Já aconteceu com a gente, da gente jogar um campeonato no período do Ramadã, em que o jogo era à noite, o jogador passava o dia todo sem comer, aí comia muito e chegava no jogo não rendia. Já aconteceu de eu estar dando treino e parar porque chama na mesquita, e quando chama lá na mesquita o horário da reza, eles têm que sair para rezar, os que são muçulmanos. Na verdade, que Puxa vida, que coisa. então eu já parei treino para esperar o cara rezar e voltar. O cara vai lá, tem um tapete, tem um local apropriado, tá? Eles já sabem, inclusive tem nos apartamentos, nos hotéis, tem as setas mostrando para que lado você tem que fazer a reza, que tem que ser virado para Meca, entendeu? Ainda tem esse detalhe também. E tem um tapetinho, eles vão lá, sentam, tiram a chuteira, essas coisas, tem que se lavar antes de fazer a reza. Então tem todo um protocolo que a gente que chega assim, estrangeiro, tem que se adaptar a tudo isso e a pouco entendendo como é que é o funcionamento, tentar marcar os treinos nos horários que não tenham reza no meio para que a gente não precise interromper. A federação é que marca os horários dos jogos. Acredito que não tenha muita interferência em relação ao público de Copa do Mundo, que vai ter muito estrangeiro, muito europeu, muita gente de fora, que não é muçulmano, entendeu? Eu acredito que não vai interferir muito, não. Todos os estádios são climatizados. Eu já vi que nas estruturas, inclusive, vão ter mesquitas, lugares específicos para as rezas dentro do estádio. Então, eu acho que não vai interferir muito, não. Mas é uma cultura que você precisa se adaptar. Ô Marcelo, só para fechar esse assunto, né, e com todo respeito, claro que o ser humano é ser humano em qualquer lugar, né? Primeiro, pelo que a gente sabe, você pode até falar sobre isso, que você conviveu com a situação. Se o cara não for no momento para a reza, pode até ser preso, né? E realmente a polícia religiosa lá é complicada. E há aqueles que escamoteiam, ou seja, fazem de conta que vão e não vão. Tem aqueles espertos também ou não? Tem. No mundo árabe tem muito isso, principalmente no futebol. Tem muitos atletas também que são africanos e que se naturalizam catares, né? Que foi o local que eu trabalhei. Então, tem alguns que se tornam muçulmanos, mas não são aqueles muçulmanos fiéis, que, como a gente diz na linguagem do futebol, dão um migué, coach, vou rezar, e vai lá e volta e não reza nada. Tá? Tem isso também, né? Não é diferente aqui do Brasil, não. Ser humano, né? E tem um dia na semana, que é a sexta-feira, que é o dia sagrado, que eles precisam ir na mesquita. Aí tem uns artistas que inventam de ir na mesquita na hora do treino. Isso acontece de tudo no mundo árabe, porque agora não sei, porque eu trabalhei lá em 2012, foi minha última temporada, mas os atletas eram um pouco profissionais. E aonde a polícia religiosa é muito mais rigorosa é na Arábia Saudita, no Emirados Árabes e no Catar já é mais tranquilo. Por exemplo, no Catar nem tem polícia religiosa na rua, mas na Arábia Saudita é muito forte e eles fazem uma vigilância constante realmente. Eu tenho uma última curiosidade, já que estamos falando do mundo árabe, porque o Victorino veio aqui e contou que era obrigado a comer camelo, eu já achei meio estranho, mas eu tenho acompanhado as informações que chegam do Catar e parece que os caras não são muito chegados em diálogo, não. Os poderosos lá têm o cheque na mão e manda. Fizeram uma reunião agora com o Milk Shake da hora, que é o cara que está organizando a Copa do Mundo, e foram reclamar do preço dos ingressos, preço das acomodações. Afinal de contas, a Copa do Mundo precisa de gente. E o Milkshake falou o seguinte para eles: o preço é esse, aqui nós não quer mochileiro. Vem quem pode. Você sente que esse é um problema a ser resolvido também? Eles não são muito chegados à tolerância no que diz respeito à controvérsia, reclamação. Isso é uma coisa que vai acabar assustando durante a Copa do Mundo, Marcelo? Eles são muito rigorosos. Isso aí eu te digo porque eu vivi lá durante 2 anos e presenciei várias situações. Eles são muito rigorosos nesse aspecto. Essa parte, inclusive, um dos times que eu trabalhei, o Sheik,
era um dos filhos do Emi, que era ministro do Exército, o Algés, que foi o segundo clube. Então, eles são muito focados nessa parte disciplinar. Não tem, é muito difícil você ver criminalidade no Catar, não existe. Ninguém te rouba, você pode sair de madrugada na rua com celular, com carteira, ninguém vai te abordar, você não vai ter problema nenhum. A polícia ela é muito dura, muito rigorosa. No período que eu estive lá, para comprar bebida alcoólica, tive que tirar uma licença do governo, onde eles davam uma carteira. Só existe um depósito de bebida que fica no meio do deserto, e você vai lá, por sinal, um dos melhores depósitos de bebidas que eu já frequentei, em termos de qualidade, tem bebida de todos os lugares do mundo. Agora, você só entra no depósito se você tiver a licença. E em alguns hotéis, em alguns pontos específicos, não são muitos, você tem a liberdade de beber no local. Inclusive, quando você compra a bebida, você tem que colocar na mala do seu carro, ela não pode vir no banco, por exemplo, não pode estar à mostra, e você tem que sair do depósito direto para sua casa. Porque se você passar em algum lugar ou levar essa bebida para algum lugar para beber, você está correndo um sério risco da polícia te pegar lá e te prender, e você ter um sério problema futuro. Então, acho que é um país muito rigoroso. A bebida é muito cara, porque é tudo meio em dólar e na moeda deles lá. E acho que talvez algumas pessoas tenham dificuldade, dependendo dessa questão do poder aquisitivo, que é um país caro, de fato, para se viver, até por causa da localização. Marcelo, eu vou falar um pouquinho da sua carreira, né? Senão daqui a pouco acaba É, o programa. A gente só falou do Catar, que vai acontecer agora, a Copa do Mundo, é muito importante, né? Você tem com histórias maravilhosas para contar e experiência para passar, como acabou de passar aqui, que é uma matéria muito legal. Mas tem uma coisa que eu brigo muito aqui, é claro que eu sou uma voz quase que isolada nisso, né? Por exemplo, agora, o Santos, lá até o Seródio brinca todo o início de programa sobre o meu Santos, que está numa fase mais ou menos, né? Agora o Orlando Ribeiro está trabalhando lá, mas há um trabalho intramuros contra ele. Ele é um cara da base que hoje está tendo uma chance. O trabalho dele é igual ou melhor do que quem estava, né? Está tocando a vida, está conseguindo resultados importantes. Mas o presidente já falou que quer um argentino. Se trouxer o Galhardo, eu quero, né? Mas esse ele não quer. Ele quer algum que o empresário traga. Mas isso aí é a parte. Então, Cardelão. eu queria perguntar o seguinte para você, porque você também falou uma coisa muito legal. Você fez uma carreira, se não foi com projeção objetiva, mas pelo menos você foi fazendo tijolinho por tijolinho, conhecendo todos os detalhes, as funções, até jogou futebol por muito tempo, ou seja, você conhece o que sente o jogador, o que sente o preparador físico, o que sente o cara da base, o auxiliar, enfim. Você está completo nessa função. Mas o Brasil não dá importância para o técnico de base, por exemplo, como dá às vezes para o jogador da base, que hoje está saindo cada vez mais cedo, né? E daí vocês são obrigados a se aventurar mundo afora, que é muito legal, faz o intercâmbio, aprende novas línguas, novas culturas, mas aqui na sua terra você parece que é um estorvo, desculpa a expressão, né? Entre aspas, mas parece que é um estorvo. Ah, vou contratar o Marcelo Chamusca. Ah, mas poxa, dá uma chance para o cara trabalhar, né, Marcelo? Exatamente. Você colocou bem, eu concordo com tudo que você falou aí. Existem profissionais muito competentes, com muita qualidade assim, e com muito conhecimento, mas que se tem muita dificuldade por um certo preconceito que já se tem no mercado em relação a determinados profissionais. E isso acaba atrapalhando bastante. É como a gente falou anteriormente, o clube às vezes opta em contratar um treinador estrangeiro que vem com uma multa rescisória muito alta, e quando as coisas não acontecem, e quando não acontecem aqui no Brasil, não tem conversa, pode ser brasileiro ou estrangeiro, o treinador é demitido, e só que você tem que arcar com essa demissão. Então, aí já fica o clube com uma série de problemas para o futuro, porque tem alguns clubes que mandam embora e não pagam, mas em algum momento tem que pagar. Aí vira e Sim. mexe, você está vendo aí problema de transfer ban, o cara não pode escrever jogador, porque quando acontece essas situações que acontecem muito com treinadores brasileiros,
e a gente aqui fica lutando para tentar receber quando sai do clube. Quando o treinador estrangeiro coloca na FIFA, é muito mais rápido e realmente as sanções e punições elas acontecem e atrapalham muito o crescimento dos clubes. Aí está vendo o Cruzeiro passou por uma série de situações, o Santos passou em relação a Soteldo, tem vários, aí se a gente for falar, aí tem vários clubes que já vivenciaram isso. Então eu concordo com você que deveria se valorizar mais os profissionais, deveria se valorizar mais o profissional que trabalha com formação, no processo formativo, que é fundamental a gente ter um trabalho qualificado na base para que os jogadores cheguem mais qualificados, com mais maturidade, com mais experiência, com mais conhecimento, emocionalmente com um equilíbrio maior, com um pouco mais de discernimento e entendimento em situações de modelo de jogo e em relação à parte extracampo também. Quando eu digo a parte extracampo, eu falo do entorno, saber se posicionar, dar uma entrevista, saber colocar um determinado ponto em relação a alguma situação que tenha acontecido dentro do campo de jogo, que às vezes o atleta tem essa dificuldade, saber assimilar as críticas, as questões das redes sociais. Então, é muita coisa que a gente precisa trabalhar com o atleta e tem muito profissional competente no Brasil para fazer isso. Agora, eles precisam ser mais valorizados, não só na formação, mas também quando eles começam e tem uma política imediatista, muito resultadista, principalmente quando é um treinador que ainda não tem um currículo, ainda não tem uma base, e às vezes o cara é competente, o que ele precisa é respeitar apenas o processo para que as coisas possam acontecer. Deixa eu falar um pouquinho de futebol cearense com o Marcelo, porque o Marcelo foi campeão nos dois times. Foi campeão no Fortaleza, campeão no Ceará. Eu conheci o futebol cearense na época de Presidente Vargas, Ô, Castelão. Seródio, você Oi. sabe que o Pepe me falava o seguinte: o Pepe falava assim, eu sou muito orgulhoso porque fui campeão pelo Fortaleza, porque ser campeão para o Ceará lá é mais fácil. Não sei como é o que ele quer dizer com isso. Bom, o Rogério Ceni foi campeão com o Fortaleza Sim. e eu acho que o Rogério Ceni fez bem para o futebol cearense, porque trouxe uma aura, uma estampa nova para o futebol cearense. Mas eu sou obrigado a perguntar isso para você, Marcelo. Você foi campeão antes do Rogério Ceni. O que você encontrava lá e o que você está vendo que mudou é muita diferença para o futebol cearense, porque o Rogério disse que fez até estrutura para o Fortaleza que não tinha. Eu lembro que na época que eu frequentava o estádio pela Jovem Pan, a gente ia no tal do Presidente Vargas, que era um sufoco do tamanho de um bonde para ir para o estádio, para sair do PV, o estádio. PVzinho, o PVzinho. É, o PVzinho. Isso Eu aí. queria que você falasse um pouquinho dessa mudança no futebol cearense que ganhou um status depois que o Rogério Ceni foi trabalhar lá. Então, vamos dizer assim que eu posso falar com propriedade sobre esse tema, porque eu cheguei no Fortaleza em 14, trabalhei 14 e 15, e depois retornei para o lugar de Rogério, no 20 e 21. Eu estava no Cuiabá, fazendo um trabalho, já estava um ano no Cuiabá, deixei muito bem encaminhado o acesso do Cuiabá para a Série A, e recebi um convite, me deram um ano e meio de contrato, Marcelo Paz, que tinha sido meu diretor em 2015. Trabalhei 14 e fui campeão em 15. A gente conseguiu um feito que foi quebrar o pentacampeonato do Ceará, que era uma sequência de se ganha em 2015, seria a partir de 2010 até 2015. Seria o Penta, que é um título importantíssimo, a gente conseguiu quebrar em 2015. E depois eu tive a oportunidade de subir em 17 com o Ceará, pelo que eu fiz no Fortaleza, jogar o estadual no centenário do Fortaleza com o Rogério Ceni já no Fortaleza, foi o primeiro ano de Fortaleza dele, foi 2018, e fui campeão no Ceará, inclusive os 2 jogos finais. Esse ano tiveram 4 clássicos, nós ganhamos 3, os 2 finais, ganhamos mais um e teve um empate. Então eu já me confrontei com o Rogério ali. Então, o Fortaleza de 2021 é um Fortaleza muito mais estruturado, muito mais organizado, com uma mentalidade muito diferente do Fortaleza que eu encontrei em 14 quando cheguei lá, que era um momento totalmente diferente. Hoje o Fortaleza é uma referência de organização, pagamento em dia, tem 2 CTs, estrutura muito boa, a torcida espetacular.
O Ceará cresceu demais a partir de quando nós subimos em 2018, tanto que eles desde 18, quando eu subi em 17, que eles conseguiram permanecer. Nós já estamos em 22 e eles continuam fazendo boas competições, conseguiram vaga em Sul-Americana, melhorou muito a estrutura de trabalho e eu vi assim, eu fico muito contente quando eu vejo os dois clubes do estado do Ceará crescendo, que foi um estado que abriu as portas para mim e eu consegui realizar um trabalho de excelência e marcar história por ter sido campeão nos dois e ter conseguido muito êxito trabalhando nessas duas equipes. Então, de fato, são clubes hoje muito mais estruturados e organizados, com toda a condição de se manter durante vários anos aí na Série A por essa organização. Marcelo, inclusive você citou Cuiabá, eu lembro também, na época eu também estava na Jovem Pan, fiquei lá até 2016, Cerote saiu um pouquinho antes, e na época o rádio ia, né? Viajava para cima para baixo aí, e a gente conheceu muitas coisas. O Cuiabá, o time que se citou, você fazia uma campanha maravilhosa no Cuiabá, e o Cuiabá é um time muito jovem, né? Um time que tem 12, 15 anos, se tanto. Mas tem uma organização, talvez agora esteja sofrendo aí no Campeonato Brasileiro, mas a verdade é que tem uma organização que realmente também funciona muito bem, né? Quando eu fui para lá, eu fui em 2019 e fui assim, os caras me convidaram porque o clube estava na Série B, tinha feito um investimento relativo e estavam numa sequência, se eu não me engano, era de 9 jogos sem conseguir vencer, já se aproximando da zona de rebaixamento, faltavam, se eu não me engano, 10 jogos para terminar o campeonato, e nós conseguimos fazer um trabalho de recuperação, terminamos tranquilo a Série B e eu conquistei a Copa Verde pelo Cuiabá. Aí teve uma proposta de renovação até o final de 2020. Eu comecei o estadual lá no Cuiabá, fizemos um estadual muito bom, lideramos a primeira fase toda, aí os campeonatos pararam por causa da pandemia. Aí nós começamos a trabalhar para a Série B. Então, trabalhamos na montagem do time. O time fez um primeiro turno na Série B, onde a gente conquistou 36 pontos e foi muito bem na competição. Aí foi quando o Fortaleza me procurou e me ofereceu 1 ano e meio de contrato, e meu contrato terminava em dezembro. Aí eu acabei optando pela saída do Cuiabá para o Fortaleza. Mas o Cuiabá é um clube muito organizado, antes mesmo de se falar em SAF no Brasil. O Cuiabá já é um clube empresa, pagamentos em dias, assim, paga muito certinho, boas premiações, estrutura de trabalho legal, o pessoal investe muito em logística. É um clube assim que eu gostei muito, uma cidade que está crescendo muito, cidade muito acolhedora também, uns lugares muito bonitos, cachoeiras. Eu gostei demais. Fiquei 1 ano lá. Foi um clube que eu tive uma identificação grande, consegui conquistar título, consegui ajudar muito no crescimento. Inclusive, na minha virada de ano, eu condicionei a minha renovação de contrato à melhora de estrutura. A gente dar uma reformada na academia, reformar a grama do centro de treinamento, contratar profissionais em todas as áreas, nutrição, fisioterapia. A gente precisava melhorar um monte de coisa lá e o clube foi muito parceiro e eu aceitei a renovação até por isso. E aí a gente conseguiu com êxito o acesso à Série A e já depois da minha saída lá, já estão construindo CT, construíram 2 campos, eles já treinam nesses 2 campos. Então é um clube assim que tem uma visão muito legal e por isso que tem feito boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Apesar desse momento difícil, porque não é fácil se manter na Série A, a gente sabe que é um campeonato muito difícil. Entre os grandes clubes que você trabalhou no Guarani. O Guarani que foi um time que teve da década de 70, 80, até meados da década de 90, tinha uma estrutura até política, era um clube com representatividade, não na época do Bertozini, do Fará, que era presidente da Federação Paulista de Futebol, mas nos últimos anos, eu nunca vou me esquecer que fui fazer um jogo Guarani e Santos, no Brinco de Ouro, e que a gente chegava muito cedo na época da Jovem Pan para fazer o jogo, até porque o Choquito era da cidade e ele precisava sair de casa cedo. E aí a gente ficava muito tempo no estádio, antes de abrir jornada e tudo mais. E eu me peguei naquele bolo de noiva lá, que é na entrada do Brinco de Ouro, onde ficavam as personalidades, e a discussão lá não era o futebol, a discussão lá era o racha no azulejo da piscina. Então, para quem está discutindo racha no azulejo da piscina, significa que o futebol ficou escanteado.
O futebol realmente ficou escanteado no Guarani, aquela infraestrutura até política que tinha antigamente foi para o céu, não volta mais? O que você acha, Marcelo? Eu fui contratado em 2016 no Guarani. Foram duas passagens, né? E agora em 2022. E quando eu cheguei em 2016 lá, eu enfrentei um cenário muito próximo do que você falou aí. Muita dificuldade em todas as áreas do clube. Na área de departamento médico, fisioterapia, academia, campo de treino, na verdade. Naquele momento não tinha, era o Brinco de Ouro que treinava e jogava. Hoje já tem o CT que fica ali do outro lado da rua, né? Você atravessa a rua ali, tem um CT que antigamente era da base, hoje o profissional utiliza para fazer os seus treinos com um bom campo, com uma condição bem melhor do que eu enfrentei em 16. O Guarani está num processo de retomada, de reestruturação. Eles têm investido bastante. Por exemplo, como eu passei em 16 e voltei em 22, eu já encontrei uma estrutura bem melhor do que eu encontrei em 16. Por quê? Porque se mantiveram o mesmo grupo na gestão, que é o atual presidente, né, que é o Ricardo, e eles, pouco a pouco, foram investindo na melhora dessa estrutura. Agora, é um clube assim que tem uma história gigantesca, uma torcida extremamente apaixonada, que se acostumou na década de 70 a ver o Guarani brigando com os grandes clubes do Brasil e conquistando em 78 o título brasileiro com jogadores até então desconhecidos que depois fizeram história no clube, né? O Guarani de 78, decisão depois contra o São Paulo. Grandes jogadores foram formados na base do Guarani. Então, é um clube de muita história, muita camisa, de uma grande torcida que está num processo gradativo de retomada de credibilidade no mercado, retomada de reestruturação para que o clube possa voltar a crescer. Vejo que o que eu vi em 16 e que eu vi agora em 22, que o Guarani está no caminho certo para que ele possa, pouco a pouco, estar buscando uma retomada e um acesso à Série A, talvez aí mais organizado, porque também não adianta. Eu falo sempre isso, eu trabalhei em vários clubes, você tem que se estruturar para o crescimento do clube. Não adianta só você investir em contratação de jogador, contratar um bom treinador, dar uma boa premiação, dar um bom bicho, né? Pagar aquele bicho molhado lá no vestiário, tal, para os caras motivar tudo. Se você não tiver um crescimento principalmente na mentalidade de estruturar, que aí você bate lá na Série A, se você não tiver estrutura, você não vai conseguir se manter na Série A. Então é importante que o clube vá crescendo de forma gradativa, mais consistente, para que quando ele chegue na Série A, ele chegue estruturado para se manter. O caso do Ceará e Fortaleza. Uma pergunta final de minha parte, Marcelo, agora da sua terra aí, da boa terra, né? A gente fala que a Bahia é a residência da alegria no Brasil, né? E o baiano realmente é uma coisa fantástica. Recebe bem, tem coisas maravilhosas, tem história, né? E do futebol também. Mas o que está acontecendo? O Bahia agora tá para subir aí, né? Mas o que está acontecendo com o futebol baiano nos últimos anos aí que, poxa vida, deu uma queda brusca demais, né? O Vitória, o próprio Bahia. Você que é da terra, e é claro, sente isso mais de perto e pode falar, inclusive, com maior cabedal a respeito. Vamos lá. Primeiro, tem uma frase que é muito utilizada aqui na Bahia que encaixa perfeitamente no que você falou. Baiano não nasce, baiano estreia. É muito artista que tem aqui na Bahia. Verdade. Então, o que acontece? O Vitória passou por um período muito difícil, politicamente, e muito conflito em relação à questão de gestão, grupos diferentes e se conflitando. Isso trouxe um dano muito grande para o clube, caiu da Série A para a Série B. Eu trabalhei no Vitória em 2019, na queda do Vitória da Série A para a Série B, um acúmulo de dívidas muito grande, muitas ações trabalhistas, dívidas com fornecedores, um clube com uma estrutura gigantesca, a estrutura do Vitória, o CT, o Barradão, concentração, tudo do mais alto nível, as academias, os departamentos, tudo funcionando. Isso onera muito, é muito caro você manter um clube de futebol com essa estrutura. Vitória é um clube com estrutura de Série A
que estava disputando uma Série C e passou, acho que se eu não me engano, 2 ou 3 anos aí disputando Série B. Então, isso acaba gerando um acúmulo de dívidas. Esse acúmulo de dívidas faça com que o clube perca muita credibilidade no mercado e tenha muita dificuldade em contratar bons jogadores, que é o principal para que o treinador. Você precisa ter jogador de qualidade, o treinador não faz mágica, para que a equipe consiga os seus objetivos. Então, o Vitória veio de um processo agora de muito parecido com o Guarani, a partir do ano passado, e agora foi reeleito o presidente, que é Fábio Mota, está fazendo um trabalho para sanear essas dívidas, conseguiu aí meio que de forma milagrosa o acesso da C para B, porque em um determinado momento tinha 2%, estava mais próximo à zona de rebaixamento do que à zona de acesso, e conseguiu reverter isso durante a competição com a chegada do professor João Bussi, que fez um trabalho de excelência e conseguiu o êxito. Então, o Vitória está nesse processo. Ainda vai passar por muitas dificuldades, mas é um grande clube que está se reestruturando para voltar a ter crescimento e voltar para o lugar que ele merece, que é a Série A. O Bahia já vem de gestões mais organizadas e menos conflitantes, de menos problemas, conseguindo se manter em um bom nível de competitividade, mas o ano passado, devido a uma série de problemas, inclusive na gestão do futebol, eles pecaram muito, acho que se equivocaram em algumas contratações, e isso acabou refletindo nos resultados. Aí o time caiu e está nesse processo agora muito próximo, né? Tem 2 jogos em casa agora, Vila Nova amanhã e depois Guarani, onde eles podem sacramentar a volta à Série A. E paralelo a tudo isso, um processo de compra de SAF, né, do Grupo City, que promete entrar com muito dinheiro, pagar uma parte das dívidas, que todos os clubes têm dívida no Brasil. Bahia, apesar de ser um clube muito ajustado nesse aspecto, mas o City vai entrar para pagar uma parte, uma outra parte em investimento em estrutura e outra parte em contratação de jogadores. Então, a tendência é que o Bahia, com essa parceria com o City, volte a ter crescimento, volte a formar equipes competitivas e possa se manter ou, quiçá, começar a buscar vagas de Sul-Americana, Libertadores, o que a torcida do Bahia, principalmente, que é uma massa, espera aqui em Salvador. Olha, eu vou me despedir do Marcelo Chamusca, só dando um recado. Eu sou do tempo que SAF na Bahia era o pai de Santo Louro, que era torcedor do Bahia, Lourinho, Lourinho. e frequentava a Fonte Nova, era difícil. E dava certo. Parece que os orixás abandonaram. Lourinho jogava aquelas balinhas para São Paulo e Damião, botava um frango atrás do gol, jogava sal grosso. O Lourinho era danado. Eu lembro dele fumando charuto no vestiário antes do adversário chegar. Mas Fazia isso mesmo. SAF era isso. Agora mudou o termo. Parece que os orixás abandonaram o futebol da Bahia. Porque não ter vamos voltar. Não ter Bavi decisivo em 2 anos de campeonato baiano é algo insustentável. Voltem, orixás! Marcelo, obrigado pelo carinho, pela atenção com a gente. A gente ficou muito feliz de ver você. Vamos encher tua paciência em breve, pode ter certeza disso. Valeu a pena. Obrigado, viu, Marcelo? E eu faço das minhas Obrigado as vocês. palavras dele, viu, Marcelo? Dando um abraço em você. A gente não conviveu tanto assim proximamente. Eu entrevistei várias vezes pela Jovem Pan, você nem se lembra, e o Péricles também, mas gosto muito do trabalho de vocês, né? E realmente respeito demais, porque vocês que são os verdadeiros desbravadores desse futebol, né? Porque a imprensa, principalmente aqui, São Paulo, Rio, trata muito dos times que estão lá em cima, né? Só que se não tiver adversário médio, pequeno, a segunda divisão, a terceira, né? Que na minha época a gente chamava de segunda, terceira. Hoje não, é Série A, Série C, né? Parece que finge que não existe. Mas esses caras é que dão realmente o molho para o futebol brasileiro e tem que ser o fiel da balança também para o futebol brasileiro. Tenho muito respeito pelo seu trabalho, obrigado. Foi uma entrevista de alto nível, né? Ótima entrevista, uma das melhores que a gente já fez. E eu torço para que você logo, logo esteja trabalhando. E se eu fosse a Rede Globo, te contratava mesmo. É de verdade, de coração. Um abraço, obrigado, viu? Bacana aí o espaço, o programa, o convite. Eu quero agradecer também.
Eu até estou nesse período que eu estou sem trabalhar, estou fazendo um projeto, fiz um projeto, na verdade, e estou levando o curso de curso não, é um workshop de formação de treinadores para o interior. Eu quero levar o conhecimento às pessoas que não têm condição de ir até o conhecimento, em pagar um curso, tal. Então, eu tenho feito isso. Fui para a Conquista semana passada, estou indo para a feira agora no dia 2 de novembro, provavelmente vou Legal. fazer em Ilhéus também. Então, eu estou contemplando essa galera aí que quer buscar conhecimento e quer entrar no futebol. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição quando precisar para a gente participar do programa. Foi uma honra. E quando vierem a Salvador, estão convidados para comer na minha casa aqui na beira da praia uma muqueca. Me dá endereço, que dia 6 de janeiro eu estou chegando aí, viu? Você não Opa, já está esperava por combinado, essa, então. né? Ah, Não, não. Ô, Já está Marcelo, esse é combinado. o Vou mandar aqui problema. pelo WhatsApp aí a localização já. Ô, Marcelo, esse é o problema. A gente convida, ele vai, cara. É duro. Que pena, E o que pior 6 é de que você janeiro eu não vou estar sabe o trabalhando, rapaz. tamanho, hein? Você não sabe o Eu vou tamanho. estar trabalhando. Vai estar Eu trabalhando, vou não estar não vai dar trabalhando, certo. rapaz, 6 de Tá janeiro. vendo? Tá vendo? Já arrumou Se a Deus quiser. desculpa. Aqui cabe Marcelo, mais a Não, que é Carajeto isso. que na Dinda, viu? Marcelo, obrigado, viu? Obrigado, seja muito feliz. Valeu, pessoal. Trouxemos assim Marcelo Chamusca, técnico de futebol, técnico competente, que já trabalhou em todas as divisões dentro do futebol, conhecedor profundo do assunto e um cara que ainda pode fazer muito pelo futebol brasileiro e até comentarista da Globo. Estou brincando aqui, mas se você pensar bem, o cara conhece o Catar, gente. Não adianta mandar repórter daqui para descobrir em um mês. Não vai descobrir, não. Eu sei bem o que é Para isso, que eu já passei dançar, por isso. levar repórter para dançar TikTok, né? Ah, Aí não dá, né? Aí não dá. Gente, Marcelo Chamusca, que nós agradecemos muito. E a você também, meu caro Fábio Seródio. Falamos hoje com um nobre convidado aqui no Futebol em Rede Entrevista. Vai estar no ar proximamente, né? E depois fica à sua disposição para sempre. Um abraço, gente. um beijo, obrigado.